Boa noite, eu sou o professor Juan, professor de História da Unicamarcha. Estou acompanhado dos meus alunos Zé e Gustavo Alexandre e a gente vai falar um pouco sobre o impeachment. Gostaria de saber a opinião de vocês acerca da atual estrutura política que vai ser instaurada agora com o novo governo Michel Temer. O que é que vocês acham de perspectiva tanto em relação à relação com os governos estaduais, municipais, a relação histórica que o governo tende a estabelecer a partir de agora? Espera-se, né, que esse governo agora vá se aliar, acredita-se, a uma nova onda de direita que vem acontecendo no mundo. Nós temos muitos candidatos fortes, como por exemplo Donald Trump nos Estados Unidos, Marine Le Pen na França. Pode-se dizer que é uma onda que vem acontecendo agora, não cabendo a mim dizer se é boa ou má, mas espera-se que esse governo vá se aliar a esses interesses. Pensando então nessa nova relação de política, a gente vive um sistema extremamente diverso na questão partidária e agora a gente tem a possibilidade do Partido Trabalhista, o PT, saindo do governo e agora como oposição. Qual é a imagem que vocês tendem a fazer do futuro para o Brasil nessa relação? O PT agora como oposição ao governo, a direita agora no poder junto com o Michel Temer, o PMDB, PSDB. Qual seria essa relação política? Vai haver uma polarização? Vai continuar havendo essa polarização? E qual a opinião de vocês sobre essa polarização política que a gente acompanha aqui no Brasil a partir desse processo instaurado de impeachment, de ser de um lado ou ser de outro? Qual a visão de vocês a respeito dessa estrutura? Eu acredito que nós podemos ter uma boa ideia do que vai acontecer a partir da análise das opiniões daqueles que apoiam o impeachment. Nós podemos perceber também a partir da base aliada do PSDB, através da análise do que defendem as pessoas que apoiam o presidente Temer, que agora já não é mais um interino. Vamos perceber novamente também a esquerda política voltando à oposição, provavelmente se unindo mais, que é algo que não acontecia há um bom tempo, os partidos de esquerda se unirem aos partidos de centro-esquerda. Algo que possivelmente vai acontecer, veremos o Partido Socialismo e Liberdade se aliar ao Partido dos Trabalhadores, ao PDT, provavelmente. Então a gente pode esperar que a esquerda se junte, já que nos protestos que aconteceu ultimamente, havia duas esquerdas e uma direita mais unida, né, o que acho que acarretou mais o processo do impeachment não passar assim tão fácil. A direita vai continuar unida e vai focar seus interesses. A esquerda, talvez, acho que a presidente Dilma, que embora tenha sido tirada do seu posto de presidente, ainda tem seus direitos políticos. Espero que ela vá se candidatar em 2018 ou não, mas o que a esquerda busca é se unir para tentar uma candidatura mais forte em 2018. A respeito da economia do país, agora com essa instauração de um novo governo, uma plataforma política já claramente diversa, diferente do que o PT vinha praticando, inclusive já tendo manifestado publicamente a anunciação prévia de medidas impopulares, de tratativas impopulares no âmbito econômico para tentar recuperar a economia nesse contexto de crise que tanto se fala já desde 2008. Qual a perspectiva que vocês imaginam para a economia do Brasil a partir de agora? Bem, oficialmente, a maioria das empresas, que são efetivamente quem, junto de muitos outros fatores, movem a economia do país, elas já afirmaram ter dado um apoio ao Temer, acreditam que estão com um sentimento mais positivo em relação à economia, se bem que nós podemos também lembrar que essa é uma situação típica de uma agitação política, social, em decorrência disso, o impeachment, que isso normalmente, inclusive quem estuda isso é a Escola de Frankfurt, e isso é justamente causado pelas crises econômicas. Ou seja, é uma situação bastante típica que não está acontecendo somente no Brasil, também em vários países, por exemplo, a Argentina, apesar de não ter tido um impeachment, também foi uma situação bastante semelhante.
E acerca dessa nova relação que o Brasil vai ter que estabelecer com os países não só do Cone Sul, mas com a América do Norte, propriamente os Estados Unidos e a Europa. A gente vive um contexto muito agitado, tanto no âmbito político quanto na economia, e sobretudo a gente está vivendo um processo de diversificação das opiniões públicas que são feitas acerca do Brasil. A opinião internacional, a imprensa internacional vem acompanhando, vem noticiando todo o processo do impeachment, e boa parte da imprensa internacional reagiu de maneira negativa ao processo, à forma como o processo foi conduzido, e isso obviamente vai gerar impactos na economia. Como é que vocês pensam literalmente a relação do Brasil com os outros países no âmbito econômico? Como é que é esse processo de impeachment, esse novo governo agora que já não tem esse apoio da imprensa internacional, vai conseguir se comportar diante do mercado internacional? Também por causa do tempo que o presidente está no poder, eu acredito que não possa se dizer como exatamente será ainda, se essa relação será produtiva, mas espera-se que o Brasil novamente se alinhe aos ideais de potências europeias, norte-americanas. Eu me pergunto pessoalmente assim, como será a relação, como se sucederá a relação, por exemplo, com o bloco dos BRICS, que é formado por países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, América do Sul, África do Sul, a propósito. E em relação ao Cone Sul, nós podemos ver que não só o Brasil, como também vários países já estão se alinhando também a essa ideologia, pode-se dizer assim. E nós podemos também, a partir desses países, prever o que vai acontecer com o Brasil. Nós temos o exemplo de Colômbia, como já citei aqui, Argentina, Chile também. E mais recentemente também nós estamos tendo o mesmo caso, só que acontecendo de maneira mais, eu diria, não tão ligeira como acontece com a maioria dos países, na Venezuela. Como você acabou de mencionar sobre o caso da Venezuela, logo que foi instaurado a concretização do impeachment, né, a votação final e, consequentemente, a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff, a Venezuela anunciou como uma medida, até certa forma, de retaliação, o rompimento das relações políticas com o Brasil. E isso envolve também, obviamente, as relações comerciais. Como é que vocês pensam a relação do Brasil com a relação com a Venezuela, esse rompimento dessas relações? Inclusive, a Venezuela é um grande parceiro comercial do Brasil nos últimos anos. Como é que o Brasil vai conseguir lidar com essa tentativa de ter que internamente fazer um governo de coalizão, tentando unir o Brasil, enfrentar esse processo de crise e, ao mesmo tempo, enfrentar a oposição de países no âmbito internacional que, obviamente, não concordaram com o processo, enfim, por suas parcerias já de anos instauradas? Como o governo ainda é muito jovem, o presidente assumiu agora, aí o Brasil está sofrendo muito uma crise muito interna ainda, então o que pode esperar é que, com o tempo, as medidas que o governo está tomando para aumentar a economia, para agilizar a economia, os outros países acabem apoiando o governo. Não para que agora, mas com o tempo. O caso da Venezuela, porque o governo da Venezuela, vamos dizer que não é tão puxado do capitalismo, né, já que é um governo mais socialista. Mas no caso do governo dos Estados Unidos, ou países que são mais capitalistas, com o tempo a tendência é que eles se alinham ao Brasil novamente. Bem, eu acredito que é algo bastante, como posso dizer, confuso até o que vai acontecer com o Brasil. Não sei dizer se tem como o que podemos esperar, porque o que vemos na América do Sul, não somente com o Mercosul, a América do Sul de uma maneira geral, era uma verdadeira comunidade econômica. Agora eu acredito que esse governo, isso não é necessariamente ruim, mas esse governo ele vai desenvolver, se relacionar muito intensamente com países que até então nós não tínhamos uma certa perspectiva econômica tão próxima assim. Também podemos nos perguntar como será dado o uso, por exemplo, de nossos recursos nacionais, algo que foi muito criticado pela oposição, que agora já é o PT, o PSOL, a maioria dos partidos de esquerda. Algo que foi muito criticado, por exemplo, foi o uso do pré-sal, que eles acreditam que vai ser bem mais explorado por potências estrangeiras. Eu acredito que o mais correto a se fazer agora é realmente analisarmos a situação. Eu não conseguiria dar uma resposta precisa nesse momento.
Eu gostaria de agradecer a presença dos meus alunos, agradecer esse espaço de debate, de discussão de ideias, propriamente um espaço de avaliação, de tentar projetar perspectivas. A gente vive um ambiente um tanto quanto confuso, como a gente acabou colocando aqui, mas o fundamental é que a gente tenha esse espaço de discussão, de respeito às ideias contrárias, mesmo que a gente não concorde com elas, mas, como diria Rousseau, respeitar o direito do outro de falar o que nós não concordamos propriamente, mas respeitar esse direito, respeitar a liberdade de expressão e esperar que o Brasil retorne ao caminho do progresso, retorne ao caminho do desenvolvimento e desejar sorte ao governo e também sorte à oposição. Afinal de contas, a política é feita não só por quem governa, mas por quem se opõe, e que essa oposição e esse governo consigam finalmente deixar de lado essas polarizações, essas brigas e acabem produzindo um ambiente político, no mínimo satisfatório, que 2018 venha ao Brasil como um novo marco, um novo recomeço. Certo? Agradeço mais uma vez e boa noite a todos.